Vamos lá, galera, voltando aqui, terminamos o bloco 1, falávamos sobre a finalidade da interceptação telefônica, que está aí na tela, né, que é utilizado para fins de investigação criminal, né, e trabalhamos aí que hoje a investigação criminal não se limita a inquérito policial, temos o PIC, temos as CPIs, né, CPIs e comissões parlamentares de inquérito. Quanto à utilização no processo penal, quando o legislador ele diz processo penal é só processo penal, então não seria possível a interceptação telefônica num processo administrativo, no processo civil, no processo de família, né? Nada impede também que o que foi obtido no processo penal seja utilizado como prova emprestada nesses outros processos que não tenham natureza penal, né? Processual penal. Falei com vocês a questão do contraditório diferido, né? De que também a interceptação é uma medida inaudita alterar paz, ou seja, para se conceder, o juiz não precisa ouvir a outra parte, né? Até porque seria ilógico ouvir uma pessoa que vai ser interceptada, né? Se o juiz for oportunizar, é óbvio que ela vai se manifestar para que não seja interceptada. Então, não tem razão de assegurar esse contraditório, né? Ou seja, a manifestação da parte nesse sentido. Diferentemente das outras medidas cautelares diversas da prisão. Falei do monitoramento eletrônico, né, a tornozeleira, o uso da tornozeleira. É possível que o juiz dê um prazo ali para se manifestar, até para que haja a aplicação de uma outra medida cautelar diversa da prisão, tá certo? Então, finalizamos aí esse tópico 4.1. Agora, o ponto 5, que é a natureza jurídica, né? Pode cair na sua prova perguntando qual seria a natureza jurídica da interceptação telefônica. E aí você deve responder que a interceptação telefônica ela tem natureza de meio de obtenção de prova. Isso quer dizer o quê? Se confunde com meio de prova? Não. Meio de obtenção de prova não se confunde com meio de prova. No meio de obtenção de prova, não necessariamente você vai obter uma prova. Então eu cito no material, e aqui eu coloco para vocês em sala de aula, que a interceptação é um meio para você chegar a uma determinada prova. Mas não quer dizer que toda interceptação ela é frutífera. Há interceptações telefônicas que você não consegue chegar à autoria de um crime, né? Você não consegue identificar quem são os autores, não consegue ter elementos informativos suficientes de quem são os autores. Da mesma forma, também nós temos como meio de obtenção de prova a colaboração premiada, né? É o meio de se chegar a uma prova, que não necessariamente também vai ser frutífera, tá bom? Então, no meio de obtenção de prova, você não tem aquela certeza de que vai chegar ao resultado, né? Que é obter elementos informativos suficientes, tá bom? Então, ponto 5, terminamos. E agora eu vou trabalhar com vocês a diferença entre interceptação telefônica e quebra do sigilo telefônico, tá bom? Então, a primeira diferença que está aí na tela é que na interceptação telefônica você obtém uma conversa em tempo real, tá bom? Uma conversa em tempo real. Então, na interceptação, por mais que ele no período de 15 dias, né, que o juiz defere para que você, como delegado, possa escutar as conversas, pode ser que você não consiga escutar tudo em tempo real, né? Até porque você, como delegado, você vai estar fazendo outras atividades, né? Nem sempre você vai ter uma estrutura suficiente de ter pessoas analistas, né, ou policiais mesmo, que consigam ouvir ali em tempo real. E aí nada impede de você ouvir no dia seguinte. Mas o que quer dizer em tempo real é que aquela conversa ela está sendo obtida em tempo real. Você pode escutar ela no dia seguinte, não tem problema, mas ela foi obtida em tempo real. Enquanto que na quebra do sigilo telefônico, a conversa, na verdade, fatos pretéritos, né? Envolve fatos pretéritos. Ou seja, você não está obtendo uma determinada conversa em tempo real. A título de exemplo, nós podemos ver uma mensagem, né, SMS, ou uma mensagem via WhatsApp que foi enviada há 2, 3 meses antes, né, do momento em que houve a efetiva quebra do sigilo telefônico. Então, na quebra do sigilo telefônico, você ali não obtém aquela mensagem, né, ou determinado teor de conversa em tempo real, diferentemente da interceptação telefônica, que ali é sim obtida em tempo real, tá bom? A outra diferença que é importante aqui é da autorização judicial, tá bom?
Em tese, né, ambas se submetem à autorização judicial, pelo menos em regra. E aí eu cito para vocês aqui a questão da quebra do sigilo telefônico, a trilogia probatória. Isso daí é trilogia probatória. Isso daí é uma teoria norte-americana que diz que hoje, né, com o avanço das provas, né, nós devemos interpretar que, por exemplo, hoje o uso do celular, ele tem toda uma vida privada de uma pessoa. Então, se hoje eu estou com o meu celular, né, no meu bolso, ali tem toda a minha vida, tem fotos íntimas minhas, né, tem fotos da minha família, tem fotos do trabalho, tem segredos. Então, segundo essa trilogia probatória, né, há necessidade de autorização judicial para você proceder à quebra do sigilo telefônico. Então, eu até cheguei a dar uma dica, né, pelo próprio Universo Iuris, a respeito dessa questão da quebra do sigilo telefônico. Hoje, os tribunais superiores eles já se manifestam que, via de regra, não é possível você quebrar o sigilo telefônico de uma pessoa sem prévia autorização judicial. Então, num momento ali de flagrância, você como delegado de polícia, via de regra, né, a pessoa foi flagranteada. Você pode ter acesso àquele celular daquela pessoa? Se não tiver autorização judicial, você não pode, né? Salvo algumas exceções. Aí seria um ponto para uma aula específica de processo penal. Mas via de regra você não pode. Então, se a pessoa não lhe forneceu o acesso, você deve pedir ao juiz para que ele possa conceder, né, a devassa do conteúdo, tá bom? Então, ambos, em regra, ali precisa da autorização judicial, né? Na interceptação nem se fala. A própria Lei 929B ela vai estabelecer que precisa. Mas aí um ponto interessante, né, na quebra do sigilo dos dados telefônicos. A reserva de jurisdição, e aí o que seria essa reserva de jurisdição? Sempre há necessidade de autorização judicial. Isso muda totalmente o contexto, né? Por quê? Porque não há necessidade sempre de autorização judicial na quebra do sigilo telefônico. E aí eu digo, por exemplo, numa situação em que a Receita Federal, né, ela vai obter um determinado acesso, né, ou seja, ela quer a quebra do sigilo telefônico de uma determinada pessoa. Há um posicionamento de que a Receita Federal não precisaria, né? Também o professor Renato Brasileiro, ele defende que o Ministério Público não precisaria também de autorização judicial para a quebra do sigilo dos dados telefônicos, tá bom? Então, tem esses pontos aí. Já na interceptação telefônica, sempre vai ser de reserva de jurisdição, sempre. Tá bom? Não é possível interceptação telefônica, imaginar uma interceptação telefônica sem autorização judicial. Sempre vai precisar, tá? Já na quebra, não há essa reserva de jurisdição. Então, seria possível a quebra em determinadas situações que não precisaria de autorização judicial, tá bom? E aí o Renato Brasileiro defende essa questão do Ministério Público não precisar. Agora vamos lá, próximo ponto. Ponto número 7. Que fala dos requisitos para a interceptação telefônica. O artigo 2º ele vai estabelecer quais são esses requisitos. Então ele diz o seguinte, a contrassenso, né? Ele diz que não será admitida a interceptação das comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses, ou seja, quando não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, o fato investigado constitui infração penal punida no máximo com pena de detenção. Então vamos fazer uma interpretação aqui a contrário senso, né? No inciso 3º, quer dizer o quê? Que só é possível a interceptação telefônica nos crimes apenados com reclusão, tá bom? Então, só é possível a interceptação telefônica nos crimes que são apenados com reclusão. Os que são apenados com detenção não seria possível, tá bom? E aí, é um ponto interessante que eu vou trabalhar. Aqui fala infração penal, né? Infração penal abrangeria crime com contravenção. Lá na frente nós vamos esmiuçar isso aqui. A prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Quer dizer o que nesse segundo? Quer dizer que se a prova for possível de se obter por outros meios disponíveis, não é possível a interceptação telefônica, né? Interceptação telefônica só é possível como última ratio. Também vamos trabalhar isso mais à frente.
E aqui diz, né, se não houver indício razoável de autoria ou participação em infração penal. Quer dizer que só é possível a interceptação telefônica quando houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, tá bom? E aí o parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrito com clareza a situação, objeto da investigação, inclusive com indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta devidamente justificada. Então aqui, ó, vamos trabalhar cada um desses pontos. Eu li o artigo, eu gosto de ler o artigo para que vocês tenham familiaridade. Porque na primeira fase, prova objetiva, o que mais cai é a letra de lei, tá bom? Letra de lei. É claro que em algumas legislações, né, legislação extravagante, por exemplo, é possível de cair jurisprudência, né, mas o legislador sempre gosta da literalidade, ou o examinador gosta da literalidade de lei, porque evita recursos, né, evita que haja interposição de recursos pelos candidatos. Então, por isso essa importância. Primeiro ponto aqui, ordem judicial fundamentada. A interceptação telefônica, ela deve ser deferida por uma ordem judicial fundamentada. Então, óbvio, o juiz ele deveria fundamentar a sua decisão. Por que ele está concedendo aquela interceptação telefônica? Inclusive, o próprio artigo 93 da Constituição ele vai estabelecer a necessidade de fundamentação, né, nas decisões judiciais. Então, deve ser permitido por ordem judicial fundamentada e pelo juiz competente. Né? Juiz competente. Claro que em determinadas situações, o juiz que está deferindo, né, inicialmente, ele, inclusive há um posicionamento recente que nem precisa... Recente não, né? Na verdade foi reiterado aí pelo Supremo, de que não há necessidade, inclusive, de instauração de inquérito para se representar pela interceptação telefônica. Então imagine um fato, né, que o delegado ele representa pela interceptação telefônica, né? E, nesse caso, o juiz, aparentemente competente, deferiu. Né? E aí foi apurado, conseguiu-se obter elementos informativos, mas aí lá na frente se descobre que aquele juiz que deferiu a interceptação telefônica, ele não era competente. Né? Aí vai anular toda a interceptação telefônica? Não. Né? Existe aí a questão da teoria do juiz aparente. Então, se aparentemente aquele juiz que deferiu a interceptação telefônica, ele era em tese o competente, não se anularia, né, a interceptação que foi deferida por esse juiz por conta da teoria do juiz aparente. Então, essa teoria ela é utilizada, né, há entendimentos jurisprudenciais pela possibilidade de aplicação da teoria do juiz aparente. Né? Então, um juiz que em tese poderia ser competente, mas não era, aí, nesse caso, aplicando a teoria do juiz aparente, não vai se declarar nulo toda a interceptação telefônica, tá bom? E essa ordem judicial fundamentada, e aí também é importante vocês saberem que ela só vai ser flexibilizada no caso de estado de sítio e estado de defesa. Então, no slide anterior eu falei que sempre é necessário autorização judicial, e sempre quando nós estamos no estado de normalidade. Aqui no estado de sítio e estado de defesa não é o estado de normalidade. Né? Nós estamos numa situação excepcional. O país ele está vivendo uma crise. E aí, nesses casos de estado de sítio e estado de defesa, há uma flexibilização de alguns direitos fundamentais. Né? Direito de reunião. E aí, nesse caso, o sigilo, né, das comunicações telefônicas também seria flexibilizado, né? Não haveria necessidade de autorização judicial. Mas em estado de normalidade, é óbvio que sempre vai precisar de autorização judicial, tá bom? Aí o ponto de investigação criminal e instrução processual penal. Eu separei aqui a questão da investigação prévia, né? A investigação prévia. Para se decretar uma interceptação telefônica, deve haver uma investigação prévia. Não tem como se interceptar alguém sem uma investigação prévia ou sem um fato, sem que o fato seja crime, tá bom? Por quê? Porque precisa ocorrer o crime para depois se interceptar. Então não é possível você interceptar alguém só para saber qual o crime que ele vai praticar. Inclusive entra nessa questão aqui
vedação à interceptação por prospecção. Né? Quer dizer o quê? Não é possível, eu como delegado de polícia, eu queira interceptar o Adam, o celular do Adam, se ele ter cometido qualquer crime. Então eu preciso demonstrar para o juiz que ele ou comete algum crime, né? Ele é associado a alguma organização criminosa ou alguma associação para o tráfico, ou que cometeu algum crime, né, de tráfico ou lavagem de dinheiro, para que eu possa representar pela interceptação. Então, agora, simplesmente eu representar pela interceptação telefônica sem que o Adam tenha cometido qualquer crime, não seria possível, tá bom? Porque aí se veda a interceptação por prospecção, ou seja, esperar que ele cometa um crime, mas antes disso ele já está sendo interceptado, não é possível. Então, precisa se demonstrar aí que há indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Inclusive, esse é o primeiro requisito ali do artigo 2º, tá bom? Aqui, ó, artigo 2º ele vai estabelecer que há necessidade de prática de infração penal. Agora, não tem como uma interceptação sem uma investigação prévia. E reitera que investigação prévia não quer dizer que tenha que existir um inquérito policial instaurado, tá bom? É possível que haja informações preliminares, né? O delegado ele apure preliminarmente e represente pela interceptação e depois instaure o inquérito policial. Não precisa dessa instauração. Isso foi confirmado pelo STF recentemente. E em 2016 já tinha esse posicionamento, também de outro turno do STF. O 7.3 fala dos indícios razoáveis de autoria ou participação, né, que é o fumus comicis delicti. E é um ponto interessante nesses indícios razoáveis, que se diferencia da própria requisito para a prisão preventiva. Na prisão preventiva nós temos o quê? Indício suficiente de autoria. Lá na prisão temporária nós temos fundadas razões, né, da participação do crime. Aqui nós temos indícios razoáveis. Então, indício razoável não quer dizer que é indício suficiente, né? Você tem alguma coisa contra aquela pessoa, há uma probabilidade, mas não é 100%. Não é à toa que você está representando pela interceptação, para poder ter indícios suficientes da autoria. Porque se você tivesse indícios suficientes, é óbvio que você não precisaria da interceptação, você poderia até indiciar aquela pessoa, né? Então, nos indícios razoáveis, você tem alguma coisa, você tem algum elemento, né? Mas você não tem tudo para para o seu indiciamento, né? Certo? Então, vamos lá. 7.4. Esse 7.4 aqui fala de quando a prova, né, não puder ser obtida por outros meios disponíveis, é o chamado periculum in mora. E aí nós devemos analisar algumas vertentes, né? Primeiro aqui é a questão do risco de prejuízo às investigações. Então, a interceptação telefônica ela visa justamente evitar os riscos às investigações. Não é à toa que o legislador ele estabelece um prazo para deferimento de 24 horas. Tem que ser rápido, né? Para que você possa ter uma investigação efetiva. Porque imagine, você representa pela interceptação de um homicídio, e aí o deferimento surge um mês depois. Dependendo do caso concreto, um mês depois você não pega mais nada, né? É importante que haja um deferimento rápido, e o legislador ele trouxe esse deferimento aí no prazo de 24 horas, para que não haja prejuízo às investigações. Porque se é o último meio disponível que a autoridade tem ali consigo, né, já é o último meio disponível e ainda há uma demora, então a chance, né, de ter um resultado concreto diminui drasticamente, tá bom? E eu coloquei aqui o prazo, né, de um crime, mas vai depender de cada crime. Tem crime que a interceptação ela pode vir um mês depois. Em tese, você vai demonstrar o prejuízo, né, para a sua investigação num determinado caso concreto. A última ratio, né, ou seja, quando não há outros meios disponíveis. Aqui, quando não há outros meios disponíveis, você deve entender que, digamos, você como delegado de polícia estava investigando um determinado fato, tentou com testemunhas, nenhuma testemunha presenciou o fato, né? Ou seja, não havia testemunhas oculares. Tentou outros meios investigativos, né? Aí, dependendo da sua investigação, campana,
e etc. E não obteve. E aí você vai demonstrar, olha, autoridade judicial, né? Não foi possível obter outros meios disponíveis, né? No caso da prova testemunhal, em caso de homicídio, geralmente eu utilizo esse fundamento de que testemunhas não colaboram para a investigação por temer, né, a própria vida. Nesse caso, você faz um relatório demonstrando, um relatório policial, demonstrando que não foi possível obter prova testemunhal, né? Que naquela localidade impera a lei do silêncio. Ou seja, você vai demonstrar isso para a autoridade judicial para que possa haver o deferimento. Tá bom? E vale salientar que se submete, né, esse requisito aí, a cláusula rebus sic stantibus. Quer dizer o quê? Enquanto permanecer naquela situação, se a coisa assim ficar, né? Então, digamos, você representou pela interceptação. Primeiro período, 15 dias. Você pode representar pela renovação? Pode, mais 15 dias. Mas digamos que no segundo período da sua interceptação surge uma testemunha. E a testemunha que, em tese, você achou que não existia, ela aparece na delegacia e conta todo o ocorrido. Nesse caso, você precisa da interceptação telefônica para ficar renovando? Não, eu colhi o depoimento da testemunha e ainda assim eu quero ficar interceptando aquela pessoa. Poderia? Não, em tese não. Por quê? Porque você já demonstrou que a testemunha, né, ela narrou toda a situação, contou todo o fato e não há mais necessidade da interceptação. Por quê? Porque não é mais o único meio ali disponível, né? Ou seja, havia prova testemunhal. Se há prova testemunhal, não há a interceptação telefônica. Não há por que existir a interceptação telefônica, já que ela é possível quando não há outros meios disponíveis. Então, se houve a prova testemunhal, não há esse requisito aí. Tá bom? E o 7.5, né? Infração penal punida com pena de reclusão. Que nós temos um conceito amplo, né, de infração penal, ou seja, abrange crime, contravenção, mas quando o legislador ele estabelece ali infração penal punida com reclusão, aqui nós só podemos incluir crimes, tá bom? Crimes. Porque contravenção não é punido com reclusão ou detenção, mas sim com prisão simples, tá bom? Então, infração penal aqui ele só pode ser entendido aqui no sentido de crime. Então, punido com reclusão. É um critério interessante, que aí nós vamos, tem provas, né, algumas pegadinhas, o legislador ou o examinador ele vai fazer a seguinte pergunta: é possível a interceptação telefônica diante de um crime de ameaça? Você pode até não saber a pena do crime de ameaça, mas você vai ponderar que a ameaça não tem essa punição com reclusão, né? Tem possibilidade de regime fechado. Lá nós temos a pena de detenção, né? E aí, nesse caso, não seria possível a interceptação telefônica. Agora, num homicídio, né, num crime de latrocínio, de roubo, aí nós temos a possibilidade de uma interceptação telefônica, por ser apenada com reclusão. Então, não inclui contravenções, né? Crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade, aqui nós temos só o nome mesmo, porque não é crime. É uma infração política administrativa. E por ser infração política administrativa, não tem natureza de crime e aí não se submeteria à lei de interceptação telefônica. E aqui nós temos os crimes, né, da lei 8.137 e a necessidade, né, de lançamento definitivo do tributo nos crimes materiais. Então não seria possível a interceptação telefônica aí antes do lançamento definitivo. Tá certo? Nos crimes materiais. Aí um ponto interessante que eu separei também, que é o 7.6, que é a descrição com clareza da situação objeto da investigação. Você, como delegado, você deve demonstrar que na sua petição, né, na sua peça, na sua representação, que ali há uma clareza, né? Então, é um requisito que está estabelecido no artigo 2º, parágrafo único, né, que o próprio legislador colocou. Deve haver clareza no momento de você representar pela interceptação telefônica, demonstrar que há relação entre um número e outro,
tá bom? Entre um número a ser interceptado e aquela pessoa, se aquela pessoa realmente estaria utilizando aquele número. Claro que nem sempre, gente, na prática, você vai saber se aquela pessoa está usando aquele número. E aí você pode colocar com clareza, né, que aquele número possivelmente está sendo utilizado por uma determinada pessoa. Porque hoje o crime e o criminoso, eles estão cada vez mais espertos, né? Então, o criminoso ele não vai colocar um chip cadastrado no próprio nome, né? Ele não vai colocar no próprio nome João Gabriel Cardoso, ele vai colocar no nome de uma determinada pessoa que às vezes perdeu um documento. Mas aí você deve demonstrar para a autoridade judicial que ali é aquele criminoso, né? E aí isso com o trabalho de inteligência. Você vai conseguir demonstrar com o trabalho de inteligência. E aí a descrição e clareza deve existir, né, na investigação. Claro que não podemos confundir a questão da indeterminabilidade das condutas. Nem sempre você vai conseguir determinar as condutas das pessoas. Eu tenho até um artigo falando sobre isso. Nem sempre você vai conseguir determinar a função de uma determinada pessoa numa determinada organização criminosa. Então, se um é o executor de crimes, o outro é o responsável, né, pelas contas daquela organização criminosa, o outro é o gerente, o outro é o chefe, nem sempre você vai conseguir, né? Até porque você está representando pela interceptação telefônica para obter essas informações. Então, de início, pode ser até que você não consiga, mas a lei ela não traz essa exigência. Você deve saber quem é o chefe, quem é o gerente, quem é o executor dos homicídios, para que se possa representar. Não há essa necessidade. O que há é clareza em demonstrar o motivo da sua interceptação. O que você quer apurar, tá bom? Então, eu vou finalizar esse bloco aqui, vou com esse ponto, né, o ponto 7.6, e começaremos aí a falar do ponto 8, né, que é o artigo 8º-A, a inovação aí dada pelo pacote anticrime. Tá certo? Um abraço aí e voltamos.